Mais um podcast. Seja bem-vindo ao BIMEDcast. A gente está com mais uma convidada incrível, não só por ela ser mentorada, a Thaís, mas por ser uma mulher extremamente de visão, de propósito, uma médica que trabalha com ética no digital. Thaís, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Estou Seja muito muito feliz de estar aqui. bem-vinda. Obrigada. E uma médica que já carrega o Valente no seu próprio nome, né? É verdade. E que a gente descobriu que ela é muito corajosa, inclusive, né? Que ela pula de paraquedas, né? Inclusive, a primeira coisa que eu já quero saber Vamos começar por aqui. Vamos por começar aqui. por aqui. Que história é essa? Como foi que começou isso, Thaís? Quem é a Thaís, né? Por trás É. do jaleco. Exato. Então, eu sou Thaís, né? Antes de médica, eu sou filha, sou esposa, tenho 2 cachorrinhos que eu chamo de lobinhos. Ai, que delícia. E A gente tem 2 também, né? É. A Lolinha e o Xoxinho. E eu acho que, assim, coragem sempre foi o que eu tenho, sabe? Não Legal. só no nome, É, todo não mundo só já no me nome. chamava de Valente, mas eu gosto de coisas radicais, eu gosto de sentir esse frio na barriga e de Legal. vencer isso. Que legal. Então, assim, eu fico muito nervosa, eu tô nervosa, eu fico Legal. pra saltar de paraquedas, Também fica nervosa? eu fico rezando, Boa. são 10 minutos subindo, rezando. Falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falei, eu quero isso, eu quero sentir isso, eu quero vencer esse medo, eu quero Que e legal. saltar, E- e realmente me jogar. Legal. Que legal. Legal. Eu já E pulei aí- uma vez, né? E aí, sim, mas você é paraquedista mesmo, né? Você Isso. pula sozinha, né? Quantas Isso vezes que você já eu fico pulou? assim. Eu fiz Oh. o curso junto com meu marido, que ele é maluco igual a mim. Topa essas ideias doidas. E Legal. eu fiz o curso aqui em Boituva, aqui perto. Legal. E eu já saltei 33 vezes, 33 sozinha. vezes E a sozinha. primeira vez- Sozinha, hein? E a Não. primeira vez também foi sozinha. Olha só que... A Nossa, primeira vez foi gente. sozinha? Foi. Eu nunca fiz o duplo, né? Nunca fiz. Sério? Como assim? Como foi isso? É Existe uma isso. Cara, decisão é e eles muito- aí é o deixam extremo fazer da essa coragem. loucura? Isso que é o mais louco. Eles porque deixam? são praticamente o quê? Acho que foram 3 dias de curso. Em 3 dias eu me formei. No primeiro eu já tava saltando sozinha. Caramba, que Nossa. loucura, cara. É. Tem que ser corajosa, hein? Tem que ser Eu, demais. e aí, super legal você falar sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa que faz muito parte da minha história, como você ressignifica o medo, né? Tipo, sempre fui muito medroso e tal, e aí eu percebi que o medo, na verdade, ele é um aliado. Ele tá ali pra te defender de algo que pode te acontecer de mal. Só que quando você começa a encarar racionalmente o medo, né? O medo, ele tá ali pra evitar realmente que aconteça alguma coisa, mas às vezes você olha pra frente, cara, o que pode acontecer no final das contas? E aí não é nenhuma coisa tão ruim. Por exemplo, a gente está num podcast falando, e eu tava falando exatamente sobre isso agora, como foi difícil pra mim gravar o meu primeiro podcast, né? E aí eu comecei a perceber exatamente isso. Você falou do frio na barriga. Tudo que me provoca frio na barriga, tudo que me diz que eu tenho medo de ir e de fazer, né? Eu digo, cara, é pra esse lugar que eu quero ir. É Faz pra esse evoluir. lugar. Esse lugar que vai me fazer evoluir. Então, o medo virou meu amigo. Ele me aponta o lugar que eu tenho pra crescer. Muito legal ouvir tua história. Que legal. É isso. Legal, legal. E é isso. E não é nem só o podcast, né? A gente acabou de vir do nosso primeiro evento Primeiro do VMed. evento, verdade. Acabou de acontecer o primeiro evento, o VMed Experience. E foi a primeira vez, o primeiro evento, né? A primeira vez que você Primeira subiu no vez que eu palco, subi no palco, né? E primeira tudo... Parecia. Primeira Aham. palestra, primeira vez que eu passei um dia todo no palco, eu não sabia nem às vezes o que fazer, às vezes entrava, descia, eu não sabia o que... É super legal, é isso, é você se desprender, ir lá e fazer, mesmo com frio na barriga, né? Porque coragem não é não ter medo, é ir mesmo com medo. É ir mesmo com medo. E chegar entendeu? um momento na vida que a gente aprende a gostar desse frio na barriga. Exato. Isso que é muito exatamente, legal isso é também, legal. né? Uma vez que a gente enfrenta ele, e daqui a pouco a gente tá sempre enfrentando, sempre se colocando em desafios, e, cara, você passa a gostar daquilo, né? Então, você tá falando, te cara, move, isso né? te Legal. move, né? A ponto de que vai isso, ou seja, 33 pulos sozinha, meu amigo, isso é muita coragem. Isso Legal. É muita coragem. Pô, começou valente esse podcast, né? Agora vamos conhecer mais sobre a Thaís. Me conta um muito pouco da bom. tua história, Thaís, lá do começo. Eu me formei, vai completar 6 anos, né? Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro.
nem sempre quis ser médica, né? Não tem ninguém da família médico. Mas sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, sempre fui para essa ideia de alguma coisa para ajudar as pessoas. Então, sempre gostei disso. E fiz medicina, assim como todo mundo. Tentei várias vezes para pública. Queria pública, tentei várias vezes, não consegui. E aí, falei, não, vou abrir minha cabeça aí para outros lugares. E não tinha uma família pobre, mas também não éramos ricos, não tínhamos condições de pagar. Mesmo que na época era bem mais barato que agora, Sim, né? Mas não tinha. Então, eu fiz fiéis, consegui correr atrás. E sou eternamente grata aos meus pais, porque eles lutaram muito, não desistiram, mesmo tentando lá 1000 anos. Eles ficaram comigo e não me deixaram desistir, que eu decidi que eu queria medicina. Legal. Então, esse poder da decisão, né, faz a diferença, né? E você ter alguém para te apoiar, alguém para estar ali com você. Para que você persista, e eles foram essas pessoas, e eu agradeço muito a eles. E passei aí a faculdade de medicina, decidindo o que eu ia fazer. E é difícil, né? A gente tem muita opção, a gente fica perdido mesmo. Sempre quis neurocirurgia. Neurocirurgia? Jura? Olha eu fui só. da liga de neurocirurgia desde o primeiro período. No segundo período que a gente tem a matéria de neuro, eu vi que era aquilo que eu queria. Falei, meu Deus, isso é incrível. E comecei a acompanhar neurocirurgia nos hospitais. Só que aí eu vi que não era a vida que eu queria, que era uma correria. Eu falei, nossa, são 6 anos de residência, mais o tempo. Eu falei, nossa, não sei. E aí fui buscando outras coisas e sempre gostei de CTI, sempre fiz estágio, comecei lá no 9º período a fazer estágio no CTI, mas não via isso como uma especialidade. Eu achava que era plantão. Só que achava incrível. Falei, cara, tem que saber de tudo. Isso é muito legal, você salvar o paciente aqui na hora, rápido. E fui fazendo estágio. E aí resolvi fazer prova de residência perdida. E óbvio que eu não passei. Porque eu falei, eu não sei o que eu quero. Como é que eu vou passar num negócio que eu nem decidi o que eu quero? E aí eu falei, não, vou ter que decidir. E aí fui fazer oftalmologia. Jura? E aí eu fiz 1 ano e meio de oftalmologia, gente. Sério? 1 ano e meio. Caramba. E lá no final do R2, eu saí. Porque eu falei, não gosto, não é isso que eu quero também. E eu não gosto de ficar no lugar que eu não me sinto bem. Não sei se foi o ambiente, talvez. Enfim, não sei se foi especificamente a especialidade. Mas eu não... Falei, não é isso que eu quero. Gostava da parte cirúrgica, mas eu não gostava da rotina do dia a dia lá da oftalmo. E aí eu falei, vou sair e vou pro CTI, que eu gosto mesmo. E aí eu voltei pra lá, falei, nossa, eu gosto disso. Eu gosto da parte de neuro, intensivismo. Eu gosto disso. Então, eu vou me especializar nisso. E começou a crescer, né, a especialidade. Então, abriu residência. Então, realmente ficou uma especialidade mais renomada. E eu descobri que eu posso fazer outras coisas além de só dar plantão. Né? Então, hoje eu sou coordenadora de um hospital de CTI. Então, eu consegui crescer nisso. Sou rotina, sou coordenadora. E gosto muito. E agora, realmente, vi que eu posso ir para o lado da educação. E ensinar outras pessoas. Porque eu passei por aquilo. Então, voltando aí essa história aí. Eu até falo que lá naquele início do estágio, no primeiro dia do meu estágio de CTI, eu conheci uma pessoa, um médico, e eu acho que ele nem tem noção disso, mas ele foi um divisor de águas pra mim, assim. Ai, que legal. Porque ele foi um mentor. Legal. Ele foi um mentor que, na época, a gente não chamava de mentor, né? Mas ele foi um mentor, um professor que me ensinou, ele pegou na minha mão e me ensinou tudo. E me levou para outros hospitais, abriu outras portas para mim. E aí eu fui gostando, fui aprendendo. E depois fui passando isso adiante também. Até que agora eu decidi realmente passar e como isso. Que é o nome dele, Thaís? Kelsey. Deixa eu te falar uma coisa. Manda um recado pro Kelsey ali na câmera. Kelsey. Agradece a ele, honra ele, porque é importante a gente honrar essas Eu pessoas. sou muito grata mesmo legal. por você. Eu acho que você não tem noção. Quando eu me formei,
que eu já acompanhava quando era estagiária, né? Eu me formei, eu dei um vinho pra ele, que eu sei que ele ama vinho. Mas eu acho que ele não tem noção do quanto ele foi importante pra mim. Que massa. Legal. Obrigada. E que legal, essa história me lembrou, assim, tá? A gente tem alguns pontos em comum, assim, nessa história. Eu sempre amei CTI também. Sempre amei, 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 amei. E sempre acompanhei também, né, desde a faculdade. E aí, vamos ser bem sinceras, na prática, a gente, se não for para fazer um estágio, alguém que goste muito e tal, e vá atrás, a gente não tem uma formação legal sobre Não tem. isso na faculdade de medicina. A gente Principalmente não tem. do paciente grave. Não tem nenhuma. Então, isso é muito realmente do perfil do médico, do estudante na época ali, que gosta e se dedica. E você é essa pessoa que desde a faculdade, né? Você se dedicou a aprender, se apaixonou e se dedicou a estudar muito, muito para chegar onde você está hoje, né? E eu também trilhei um caminho semelhante nesse sentido, né? Isso me fez lembrar do Daniel. O doutor Daniel foi um mentor meu também na época da CTI e que me ajudou muito, muito, muito e que acelerou o meu aprendizado, né? Porque é isso que um mentor faz, inclusive. Falar a mesma coisa. Manda um recado para doutor Daniel. Doutor Daniel, muito obrigada. Né? Não tô mais aí na assistência disso, mas, cara, realmente isso também me ajudou muito, muito, muito. Acelerou muito o meu aprendizado. E novamente, um grande diferencial seu é ter, desde esse ponto, se dedicado nesse aprendizado. Porque a faculdade, ela não te forma para conseguir atender paciente grave. Não. A faculdade não te forma e você não consegue ver isso em livro. Então, essa parte prática, você precisa ter alguém ali te ajudando. Né? Que você confie, né? Que seja uma pessoa que estudou e tudo mais. Mas essa é a importância do mentor. E aqui eu já aproveito até para agradecer vocês. Que legal. Porque vocês abriram muito a minha cabeça. Legal. Eu sou outra pessoa. Legal. Tá? Então, assim como eu agradeço o Kelsey da parte médica, vocês estão um mentor. Eu não sei como as pessoas vivem sem mentor, tá? Porque realmente eu acho que isso você não é a melhor pessoa para tomar suas próprias decisões às vezes, né? Então, vocês foram muito importantes para mim, são muito importantes para mim. A gente está num processo ainda, mas você puxa minha orelha, enfim, e consegue me voltar aí pro eixo, porque às vezes eu fico perdida e você me deu a clareza para decidir realmente, porque eu acho que não dá para seguir na vida sem um propósito. Eu acho que o propósito move, a coragem, o medo também, mas acho que tem que ter um propósito para você ir atrás, você decidir o que você quer e você ir atrás disso. Legal. E eu achei muito interessante na tua história quando você falou que você não sabia o que queria, né? E aí, quando você não sabe o que quer, você não sabe onde você quer chegar. Exatamente. E você não tem um propósito, não tem nada que te move. É como você falou, pô, eu não estudei porque eu não sabia onde eu queria chegar. Como que eu tenho essa motivação, esse motivo para ter uma ação para estudar, né? E aí a gente chega naquele momento que talvez você ficou em dúvida, o que é que eu vou fazer ali, e você escolhe oftalmologia porque talvez disseram que era muito bom para o mercado, o caminho é muito bom, e aí você vai receber bem e tal, e tem isso tudo, só que muitas vezes a gente acaba não olhando para dentro, e é uma coisa que eu sempre digo, cara, a primeira coisa que vem é autoconhecimento, depois a gente vai atrás do conhecimento. Sim. Porque quando você vai atrás do conhecimento sem ter o autoconhecimento, cara, é isso, você tá perdido. Você não sabe. Você perde tempo, né? Você perde tempo de vida. Você tá rodando, entendeu? Aí quando você para, pô, o que que eu gosto de verdade? O que tá dentro de mim? O que que me motiva? O que, pô, eu faria até de graça, vamos colocar assim, entendeu? Eu faria até de graça. Não, cara, é CTI, isso aqui me motiva muito mais do que, inclusive, por exemplo, ser pago na oftalmologia. E assim, não é sobre isso, mas eu digo trazer um propósito em si. E aí você pode ganhar bem tendo propósito. Você pode ganhar bem tendo propósito, a motivação de fazer o que você gosta de fazer. E aí você olhou pra dentro e disse, pô, é aqui
que eu quero crescer. Isso é muito bonito, você acho se que a gente- encontrar, né? A gente cresce até mais quando a gente gosta do que a gente faz. Exatamente. Né? A gente consegue ir mais Exato. longe. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Tipo assim, cara, primeiro, olha para os teus pontos fortes. Olha para onde você é bom, olha para o que você gosta, porque, cara, você consegue se apertar para ser melhor. Porque quando vem as dificuldades, quando vem as barreiras da vida, você consegue se apertar num lugar que você gosta. Cara, se você não gosta, os primeiros apertos você já vai cedendo. Você já vai cedendo, você já vai desistindo, né? Foi isso que eu pensei na oftalmologia. Falei, eu vou ficar aqui fazendo o básico. E eu não quero. Eu quero mais. Né? Não é isso que Legal, brilha meu muito olho, bom. né? Legal. E a sua decisão, Thay, de entrar no digital, né? Porque quando a gente se conheceu, na verdade, você já tinha tomado a decisão, entendido que o digital era importante e você estava lá. Me conta como que foi essa decisão e como que foram as dificuldades, né, para você? Eu comecei a ter um incômodo com essa medicina tradicional de você ficar buscando só título, estudar e não ver essa recompensa e aquele círculo lá sem fim e não ver um impacto real nisso, né? Então, isso começou a me incomodar e o digital foi crescendo muito. E eu via muitos médicos ruins, porque eu já fui até atendida por um deles, e ele tinha muito seguidor, e ele falava muito bem. E eu comecei a ver mesmo, eu falei, cara, o digital é o caminho. Vou ter que estar lá. Assim, não só pensando em dinheiro, né? Isso conta, com certeza. Eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Eu queria uma liberdade de tempo e financeira. Eu quero isso, essa é a meta. Mas, claro que tem que ter o propósito por trás, né? Então, eu comecei a enxergar o digital como uma coisa importante aí para crescer. E eu sempre gostei de empreendedorismo. Meu marido, ele é empresário. Legal. E eu formei, assim, caixinha, médico, não sabe nada. Médica que Quando eu conheci o Felipe, gente, ele, cara, você é muito sem noção da vida. E eu realmente, eu não tinha noção nenhuma. É que quando a gente vive naquela bolha, né, cara, é isso. Nenhum médico tem noção, você tá numa bolha. Tem que furar essa bolha. E aí eu fui abrindo a minha cabeça realmente pra tudo. Eu queria ter algo físico, sempre quis ter uma clínica, alguma coisa, um café, sempre quis ter um café. Ainda quero ter uma cafeteria. Você também? Não, mas a gente... lá no começo a gente tinha essas ideias. Porque assim, a gente gosta muito de estudar em café. Cara, eu conheço muito café em São Paulo e aqui em Alphaville também. Então, assim, a gente pega o tempo da gente, às vezes, no final de semana, e a gente passa o dia todo. Inclusive, esses dias a gente entrou de 8 horas da manhã no café. Abriu o café e fechou o café. A gente abriu, fez café da manhã, almoço e janta. A gente saiu 9 horas da noite. Tanto que a gente saiu lá... Porque fechou o café. Porque fechou o café, né? Aí o manobrista do estacionamento fez... Chegou lá no cara do bar, da recepção, do caixa, e fez: tem algum problema aqui? Aquele carro tá lá desde manhã, acho que o cara deixou o carro e foi embora. Aconteceu alguma coisa. Ai, não, esse cara sou eu, estou aqui dentro. Pois é. E aí, nessa época, a gente pensava, cara, imagina se a gente conseguisse construir um café onde as pessoas viessem estudar e tivessem umas salinhas de estudo. E a gente pensava muito nisso. Lá no Rio não tem, tá? Sério? Lá não tem. Lá as cafeterias são bem fracas. Não tem um espaço legal assim. Tem um Starbucks. Eu estudava no Starbucks na época da faculdade. Eu já estudei muito também. E não tem. Eu sempre gostei. Eu amo café. Eu sou viciada em café. Então, eu sempre quis. Mas eu vi no digital um meio mais fácil, mais rápido de conseguir esse empreendedorismo, né? Mas eu não imaginava que seria pela educação. Não imaginava. Eu nunca fui, assim, aquela professora de falar, eu sou tímida, sou muito tímida. Para apresentar trabalho, era um parto. Eu lembro de você falando na palestra que o introvertido, ele treina mais. Sou eu. Eu vim pra cá sem estar preparada. Eu falei, gente, eu não sei. Eu precisava treinar. Eu precisava treinar o que eu vou falar. Mas eu não tenho roteiro. Eu não sou nada. Eu sou essa pessoa. Eu preciso treinar. Mas... Eu sou
Isso é super legal que você falou, e inclusive foi uma coisa que eu fui desbloqueando no meio do caminho. Você passa a falar melhor, inclusive quando você se expõe em situações pelas quais você não se preparou anteriormente. Então, o introvertido, ele se prepara muito, ele se prepara 5, 10 vezes, 15 vezes para fazer uma apresentação, só que quando a gente vem assim, sem um script, você vai passando por dificuldades, que é o seguinte, vai desenvolvendo suas habilidades de comunicação que você tem que se virar. Então, isso é extremamente importante, e aí é bem o progresso e depois ordem. A gente faz o melhor com o que a gente tem agora no momento e a gente vai melhorando com o passar do tempo. Isso é super legal. E eu passei por algumas provas ao longo da faculdade porque tinha sorteio para apresentar. Era sempre eu. É sério? E assim, dá um susto, né? Você meio que já prepara alguma coisa, mas você vai, não vou ser sorteada, né? Era sempre eu, gente, pra apresentar os trabalhos. Então, eu sempre tive que me virar, apesar de ser tímida, de ter dificuldade. Então, no digital, filmar ainda é uma dificuldade pra mim. Aquela dinâmica foi legal. Então, de vender o bombom também ali para um estranho, porque é isso que eu preciso. Treinar mais, me expor mais, porque ainda é uma dificuldade. Então... Legal. Só dá um contexto pro pessoal que tá escutando. Às vezes o pessoal tá escutando, como assim vender o bombom e tal. A gente estava agora no primeiro BMed Experience, né? O nosso primeiro evento presencial que a gente fez, né? E aí a gente trouxe um psicólogo, o Guilherme Meira, né? Que estava junto com a gente fazendo umas terapias de exposição social. Porque a gente tem muito medo da rejeição. Era o que eu tava falando pra Thaís agora, antes da gente começar. Às vezes eu tinha muito mais medo dessa câmera aqui, por exemplo, do que de morrer, entendeu? Às vezes, isso é muito, muito impactante pra gente, né? Principalmente pro tímido. E aí a gente tem medo da rejeição. E aí quando você vai se expondo, você vai vendo que essa rejeição, ela não te causa, o impacto ele não é tão grande, né? E aí eu decidi trazer o Guilherme para dentro do nosso evento para justamente ele falar sobre esse medo, essa rejeição. E aí a gente fez um desafio que foi todos os médicos que estavam lá pegar um chocolate e sair no meio da rua para vender. E como é que foi essa experiência, Thaís? Conta aí. Foi bem desafiadora. A ideia, eu acho que era realmente você ter essa negação, né? Esse não. Exato, a rejeição. Eu recebi 3 não. 3 não. Legal. E depois acabou o tempo, eu subi, eu não tentei vender de novo. Mas a ideia, eu não quis falar que eu era médica, nem que eu tava no evento. Eu queria inventar uma história mesmo. Então você foi numa zona mais difícil, né? E foi muito difícil, muito difícil. Pegar uma pessoa ali e ficar me olhando assim. Toda arrumada, mas tá dando bombom. Isso, muito legal. E assim, a ideia da dinâmica não era sobre vender. Era sobre, inclusive, ser rejeitado. Entendeu? E aí... E o julgamento. Exatamente. O julgamento que as pessoas vão te fazer quando você tá vendendo um bombom ali, né? E as pessoas olham pra você e falam, não, cara, não. E aquilo dói, né? Não dói? Não dói? Então, cara, dá uma dor. Me fala como é que foi essa dor que você sentiu. O que você foi sentindo quando as pessoas foram? Tô com pressa, indo embora. Tipo, sai daqui. Tá bom, nem me ouvi. E o outro até me ouviu, parou, me ouviu e tal, mas não comprou, né? Não sei. Mas foi esse medo. Eu tive esse medo de falar. Falei, meu Deus, fala com essa pessoa, não fala com essa pessoa aqui que tá passando, o que ela vai pensar. Então, esse medo de ser julgado. Medo de ser julgado, né? De ter a rejeição também. Isso, aí depois você percebe que quanto mais você tenta, você vai realmente sendo rejeitado, mas quando você tem confiança, você vai adquirindo confiança, você vai dizendo, cara... É o que você falou, às vezes tem mais medo disso do que de pular de paraquedas. Que tipo isso. É interessante você falar isso, porque é exatamente o exemplo que eu dou quando eu conto a história. Eu tinha muito medo de falar em público. E aí eu fiz o primeiro curso de oratória, agora eu já fiz segundo, terceiro, quarto, quinto, já fiz 5 cursos de oratória. Então assim, se eu falo hoje, eu não falo tão bem não, mas antigamente eu era gago. Eu era gago, eu era mudo, entendeu? Eu não conseguia conectar 5 palavras em seguida, entendeu? Era muito ruim. Manu já me conheceu não faz e mais ou menos estava aqui no meio do caminho. Mas o primeiro curso de oratória que eu fiz, eu cheguei no lugar e aí eles deram 5 minutos. Eu acho que era a vibe do progresso e depois ordem. Eles deram 5 minutos. Eles disseram, vocês vão fazer o seguinte,
A gente vai começar. O bloco vai ser desse jeito: introdução, tá? Vocês pegam 3 tópicos ali na introdução, depois vocês desenvolvimento. Desenvolve o primeiro tópico, desenvolve o segundo tópico, desenvolve o terceiro tópico, e aí você finaliza. Conclusão. Vocês têm 5 minutos para escrever aí a estrutura da tua palestra, e a gente vem chamando cada um aqui para frente para começar a falar 5 minutos. E aí, eu naquela tensão, cara, e aí quem quer? Aí a galera levantando a mão, aí próximo, e eu ia ficando Ai, meu ali, Deus, tá e cheio. aí eu último, comecei a é. pensar na minha cabeça, eu fiz, cara, e se eu porque onde foi que eu me meti? E eu fiz, e se eu sair agora? Se eu for no banheiro e me embora, ninguém vai me ver. Aí o cara veio lá na frente e ele falou, e vocês nem pensem em querer ir no Fugir. banheiro e ir embora. Já aconteceu isso diversas vezes aqui. Então, nem pensem em fazer isso. Eu fiz, puta, o cara leu o meu pensamento, cara, e agora? E eu, cara, naquela tremedeira, suando, e pensando exatamente o que você falou agora. Eu preferia estar pulando de um paraquedas do que estar aqui. E aí, no final das contas, todo mundo foi Deu tudo chamado, certo. sobrou eu. Não, Sobreviveu, tá vivo, to- tá aqui, tá todo mundo foi bem. chamado, sobrou eu. Aí, falta alguém? Não. Aí alguém me apontou, falta ele. Beleza, aí eu fui lá pra frente, cara, tremendo, suando, gaguejando, fui. Aí no outro dia tinha de novo, aí fui de novo. Aí depois, na outra semana, fui de novo. Era 2 vezes na semana presencial. Eu fui durante 8 semanas seguidas. Cara, quando eu vi, eu, pô, tô muito melhor do que eu tava antes, entendeu? Mas é isso, dá aquela sensação de morte iminente, né? Aquela sensação de medo. Mas o mais legal também é que é treinável, né? Porque a gente pensa Treinável. assim, ai, mas e aí? Exato. Eu então nunca vou conseguir. É treinável. É, você realmente precisa. Eu lembro, eu ontem eu mostrei, né? Anteontem eu mostrei o meu vídeo, porque às vezes as pessoas me olham e elas falam, não, mas a Manu não, a Manu Nasceu já assim. nasceu Legal. assim, É, comunicativa, sem vergonha nenhuma. E, cara, não é, né? Às vezes, na verdade, assim, é muito interessante que às vezes, eu esqueci já até. É, Eu sei você que eu vai não era esquecendo. assim, mas eu esqueci como eu era. Até que eu precisei revisitar os meus vídeos e as fotos para fazer a palestra aí do BMed Experience. E eu olhei os meus vídeos lá, minha primeira live. Meu primeiro vídeo gravado. E eu falei assim, meu Deus do céu, nem me reconheci. A timidez, o não conseguir olhar para a Insegurança, câmera, a né? insegurança, o olhar para baixo. E é isso, mas mesmo assim eu persisti novamente. Se você vai persistir ali, cara, tu vai conseguir. Quanto mais fizer, mais fica melhor, né? Como a gente falou, o cara, campo de batalha. é o campo de É, o campo batalha, de é no campo de batalha. batalha que cresce. Aquilo que a gente falou, por exemplo, esse pra você é o seu primeiro podcast da vida. E esse é o pior podcast que você já fez na sua vida. Esse final de semana foi nosso primeiro BMed Experience, nosso primeiro evento. Foi o pior da nossa vida e tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é estar no campo de batalha, treinar e crescer. E quando a gente tem uma missão e um propósito, como você tem, é isso que move, né? E que te faz persistir, né? Legal. Eu acho que tem que começar, né? Começar, eu tenho isso de perfeccionismo, né? Que eu acho que depois, pensando melhor, pode ser um pouco de falta de autoconfiança. Mas, então, eu falei, não dá pra começar agora, não tem nada. Vou começar como? Vou começar com um Instagram de 800 pessoas? Começar postando o quê? Falando de quê? Será que as pessoas vão me ouvir? Quem vai me ouvir? Será Quem que tem vai comprar? gente que vai querer dar plantão CTI? Exato. Então, até que eu decidi começar. Eu falei, vou começar de qualquer jeito. Que legal. E aí, eu comecei da minha cabeça mesmo, criei um Instagram. E fui postando lá, mas assim, conteúdo, né? Eu não tinha muita noção ainda de marketing, de nada disso. Eu fui buscando por conta própria, sozinha, tentando entender um pouco mais esse mundo. Mas é muito difícil caminhar sozinha. Você aparecia, fazia post Eu sem, só assim? postava escrito. Esse- Só escrito. Esse Só geralmente é o escrito. começo dos tímidos, né? Só escrito. Então. Só escrito e tava pensando em montar um e-book, aquelas coisas. Mas falar pra mim era muito difícil. Aí eu comecei depois a tentar falar e tentar ignorar isso, porque até os próprios amigos falaram, você vai ter que falar. Você vai ter que falar, pra ficar legal vai ter que falar. Aí mandava uma ideia de alguém e falava, faz assim, faz assim. E aí eu falei, vou criar um curso, né? Eu não tinha noção também de mentoria, então eu fui entendendo isso depois, até que Manu me encontrou, perdida, porque eu sabia que esse era o caminho,
mas até então não tinha decidido, né? Então, e eu tô na assistência, né? Eu gosto e eu preciso. E é difícil conciliar tudo. Uhum. É muito difícil. Mas eu tinha esse incômodo e eu queria ser, né? Pra fazer, pra ter. Legal. E aí vocês me encontraram. E não foi de primeira, Uhum. porque realmente eu tava ali perdida. Uhum. E vocês me deram um norte, uma clareza. Falaram, não, o caminho é esse. Que legal. O caminho é esse. E tô aí, tentando. Muito E eu bom. vi que tem como ajudar. Porque eu passei por isso, né, lá no início. E eu tava perdida no CTI, né? Eu não sabia. O mentor me achou, me mostrou o caminho. E eu comecei a fazer isso com as pessoas também. Com os acadêmicos e com os recém-formados. E eu vejo que eles ficam perdidos. E as pessoas formam, a nossa realidade no Brasil é essa. As pessoas trabalham mesmo sem ter título. As pessoas trabalham no CTI, trabalham na emergência. E, cara, são os pacientes ali. Então, é muito mais, né? Então, não é só ajudar os médicos, é ajudar os pacientes e as famílias, consequentemente. Total. Excelente. Então, eu vi que eu poderia ajudar. Que eu poderia encurtar esse caminho deles, essa trajetória. E falar o que realmente importa na prática, né? Não é como um cursinho na faculdade que ele te fala o que você não precisa na sua realidade, né? Então... Oh, super legal você falando isso, né? Porque você vai subindo a escada, né? Você vai medicina 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, aí depois você vai residência, você vai subindo de patamar, e às vezes você faz mestrado, doutorado, tá. E eu acredito que quanto mais você sobe, principalmente na carreira acadêmica, você chega num degrau lá em cima e você tá com os seus pares que estão aqui. Aí você tá com seus pares, e aí, tipo assim, você diz, não, vou pra internet. Falar sobre o quê? O que você tem para entregar para as pessoas? Te dá um branco na tua cabeça que você acha que você não tem nada, que você já não tem, cara, Você estudou 10 anos, você mas... estudou tanto tempo e você não tem conteúdo nenhum para passar para ninguém, entendeu? E aí é super interessante porque você tá se olhando para os teus pares aqui, você tá aqui no auge do monte, né? E você acha que não sabe nada. E quanto mais você vai, mais você acha que você é pior. E você, inclusive, tem essa síndrome de inferioridade, né? Você vai achando, cara, quando você sobe, você diz, cara, pô, eu sou muito ruim lá em cima, né? Eu não tenho nada pra ensinar pra ninguém. E aí, no final das contas, a gente sabe que, pô, você tá aqui, você tem essa escada aqui todinha embaixo aqui pra ensinar. Você só precisa puxar um cara que tá aqui embaixo pra poder chegar ali em cima, né? Isso é engraçado, porque isso é muito real que você falou. É muito real. A gente, eu acho que é isso, a gente às vezes esquece de olhar para trás. Exato. E, né? Então, poxa, a Thaís de hoje é uma mulher extremamente segura, com mega experiência em CTI. Só que a Thaís lá do comecinho, que acabou de sair de uma faculdade de medicina e que tá dando plantão de UTI, era insegura, inclusive. E junto daquela Thaís, e hoje, enfim, tem muita gente assim, e só vai aumentar o número de faculdades de medicina, só vai aumentar o número de médicos, só vai aumentar o número de médicos despreparados dando plantão de UTI, porque isso não vai parar de ter paciente grave. Então, quanto mais cedo, né, a gente se posicionar, você que já está no nível aqui, se posicionar para ajudar aqueles médicos inseguros, recém-formados, que estão cuidando hoje, né, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Quanto mais você tomar essa decisão de, mesmo frente ao frio na sua barriga, de, poxa, entrar no digital, criar um primeiro produto, mas não só isso, né, estruturar como uma empresa porque é o que você quer fazer, porque você quer deixar um legado, mas você ajuda milhares de pessoas e, novamente, não é só sobre os médicos. É sobre os pacientes, é sobre um impacto no Brasil que hoje você já começou a fazer. E isso é muito bacana, né? Isso é uma decisão que pouca gente toma ainda. Muitos médicos preferem criticar aqueles que deram o passo no digital, né? Você recebeu muita crítica, assim? Recebi. Chamaram de blogueirinha. Ainda mais quando eu comecei a falar mesmo. Esse elogio também. Eu também. Mas eu achei ótimo. É ótimo. Ai, que bom, sinal de que tá dando certo, né? Tô no caminho certo. Mas eu sempre fui de postar. Só que eu não falava, né? Mas eu sempre postei meu dia a dia, né? Os bastidores.
Então, não foi tão difícil. O difícil para mim era mais falar mesmo e fazer uma constância, né? Então, ter essa frequência de estar sempre ali e fazer aquilo o meu trabalho também. Então, isso é difícil. Mas isso de impactar milhares. Eu tenho agora aluno de Brasília, de BH. Então, assim, de lugares que eu nem imaginava que eu podia ajudar. Né? Então, e realidades diferentes. Muito legal. Então, isso é muito legal. Muito legal. Que bacana, Excelente. que bacana. E de onde surgiu o nome da tua empresa, hein? De onde surgiu? É uma boa pergunta. Eu fui buscar algum nome diferente, né? E confesso que eu usei o chat GPT para me ajudar nisso. Ele deu algumas ideias, mas no fim eu falei, além do CTI, até porque eu não queria falar só de CTI. Legal. Eu quero falar de mentalidade, eu quero falar de postura, eu quero falar do óbvio. Legal. Que é aquilo que você falou, a gente tá aqui, mas tem gente aqui. Às vezes eu acho que falar como se portar no CTI, como falar com a enfermagem, é uma coisa muito óbvia, mas não é. Não é. O que você vai fazer quando você chegar no plantão? Você pisou no hospital, você vai fazer o quê? As pessoas não sabem. Então, isso também é importante. Então, eu quero além do CTI. Eu adoro esse nome. Particularmente, lindo, eu acho muito bonito. E, na verdade, às vezes é até mais difícil do que o próprio conhecimento técnico. Exatamente. Isso fala muito sobre você que fundou isso, né? Porque você é uma pessoa que olha para pessoas e você quer transformar as pessoas. Não é só um conhecimento técnico. E o médico que entra, inclusive, no digital, só com o pensamento de criar um produto técnico, ele também já está entrando errado. Porque conhecimento técnico por si só, se você só quiser oferecer isso, cara, tá de graça no Google, tá de graça nos livros, tá de graça no YouTube. Entende? Você vai ser pequeno, você não vai conseguir deixar um legado realmente, construir algo que transforme pessoas. Mas quando a gente já tem esse pensamento, que ali talvez no comecinho você não tinha tanta consciência, mas que você vai gerando cada vez mais, principalmente, né, carregada da visão que a gente traz aí para os nossos mentorados, e que você já tem hoje de transformar as pessoas. É além do CTI, é além de um conteúdo técnico, né? Se preocupar realmente em, cara, mudar a vida daquela pessoa. Porque o que acontece com uma pessoa, tá? Me dá essa visão de que, poxa, era extremamente... Tava aqui nesse ponto A inicial de ser recém-formada, de estar tendo que atender paciente grave. E depois que, por exemplo, ela entra numa mentoria com você, uma pessoa extremamente experiente. O que muda na vida dela, assim? Qual que é a sua percepção sobre isso? O que eu quero transformar na pessoa é realmente que ela tenha mais segurança, que ela mude a cabeça dela, que ela mude a mentalidade dela. E que ela tem que ter o caminho para isso. E eu vou dar esse caminho para ela. Né? Então, a gente está lidando com vidas, está lidando com famílias e pacientes graves, então realmente não é para qualquer um. Mas, como eu sei que é a realidade do nosso Brasil, eu quero preparar essas pessoas para conseguirem realmente dar um plantão seguro ali, sozinho, sem depender de ninguém, sem ser orelhada, né? Porque senão você vai juntar o livro, o artigo, você vai ficar perdido. Você sabe a técnica ali, talvez eu tenha que fazer isso, isso e isso. Mas será? E a ideia é realmente segurar ali, pegar na mão e mostrar esse caminho. E importante, o que isso significa, né? Quando você fala sobre segurança, né? Porque segurança exige... Vamos trazer dois personagens aqui, né? Tanto o próprio médico como o paciente. Ali, começando no próprio médico, quando você fala sobre segurança, se ele se sente mais autoconfiante, principalmente, por exemplo, quando ele vai para atuar no dia a dia, cara, ele consegue dormir em paz no seu dia a dia, coisa que ele não consegue quando ele não tá confiante de dar um plantão. Ele fica pensando no dia todo, cara, o que é que vai acontecer? O que é que vai dar de ruim? Eu lembro, eu tô falando da angústia de quando eu era recém-formado ali, e eu tinha que dar plantão, que qualquer, tipo, arrastado de coisa lá dentro do hospital me acordava quando eu tava dormindo e não tinha paciente lá no plantão, né? E aí você vai percebendo que aquilo vai trazendo angústia para dentro de você. E você vai levando aquilo no dia a dia, né? E sem contar que você tá angustiado,
você não consegue descansar, você, cara, começa a ficar nervoso o dia todo, você às vezes não começa a olhar para as pessoas ali que estão do teu lado, às vezes, cara, muito colega, nunca fui eu o que eu fiz, mas muito colega começa a maltratar as pessoas que estão do lado por conta da Uhum. insegurança que ele É. tem de lidar com Uhum. as coisas. Você Verdade. começa a maltratar os colegas da enfermagem, você começa a Uhum. gerar uma reação em cadeia, cara, que cria um clima totalmente ruim por conta da Sua insegurança. insegurança. E eu tô falando do ponto de vista do próprio médico até agora nesse momento. E a gente tem a insegurança dele para tratar o paciente, que aí, por outro lado, pode Uhum. provocar um tratamento incorreto, Uhum. pode provocar um desfecho incorreto para o paciente, uma morbimortalidade maior, né? E aí trazer toda a repercussão para esse cara e para a família dele. Uhum. Olha só Uhum. o tamanho do impacto, da segurança que você está entregando para ele. Meus parabéns pelo teu Isso. propósito, parabéns pelo que você está fazendo, porque é incrível o quanto você consegue ajudar essas pessoas. Obrigada. Isso é muito legal. E você falando ali, eu lembrei realmente de várias cenas, né, que a gente vê na nossa trajetória, Uhum. assim, e de exatamente isso. Colegas que simplesmente não sabem fazer o procedimento, aí empurra deixa para o próximo plantonista que vai chegar, né? E que vão fazendo assim, e aí principalmente quando lida com paciente grave, às vezes se dá a desculpa de que o paciente estava grave mesmo, né? Ah, aconteceu isso porque era grave. Não é assim que se pensa, aconteceu porque era grave, né? E você fez o que era o melhor para ele de fato? Você vai dormir com a cabeça no Tranquilo. travesseiro, tranquilo que você fez o seu melhor? Muita gente não. Não. Muita gente não. E é por isso que é importante buscar ajuda, né? E a forma mais rápida de você solucionar essa dor, essa insegurança, é com Quem alguém já que viveu já aquilo. viveu aquilo. Exato. É com alguém que já viveu aquilo. É com um mentor. É pedindo ajuda. Mas é muito interessante até a gente falar sobre isso, porque muita gente não tem nem a consciência do que é um Não. mentor. Uhum, Não tem, não tem, não tem, Não tem. né? uhum, E beleza, o médico ele não sabe isso mesmo. uhum, Só que, por exemplo, até se você for parar agora e pensar que você lembrou ali poxa, eu tive um Uhum. mentor. Eu não tinha aquela consciência perfeita, mas eu tive. uhum. Então, hoje, quanto mais a gente divulgar isso, que existem mentores para te Perfeito. acelerar, que existem outras formas de aprendizado, que só você precisa encontrar alguém de verdade. Uhum. Esse aqui é importante, é claro, porque tem muito mentor de mentira, Exato, Sim. tem né? assim. A gente gosta Aham. muito de falar isso. Existem 3 tipos de mentores, né? Existe um mentor que nunca construiu nada, ou que Uhum. nunca trilhou isso, e aí ele quer te ensinar. Esse é o Uhum. pior tipo de mentor, né? Uhum. Existe muito picareta no digital, né? Existe um Aham. mentor que até já fez, mas que agora ele te ensina, que é mais ou menos também. Uhum. E existe o mentor que já construiu Ensina o que algo, já faz. trilhou o caminho e está no campo de batalha, continua crescendo, continua se aprimorando, que é você. Que Uhum. além de mentorar hoje, além de ter mentorados e ajudar a acelerar e ajudar essas pessoas, você vive o campo de Uhum. batalha, né? O TI tá na sua veia ali, Eu né? ensino o que eu faço. Você Legal. ensina o que você E faz. como que era o nome do teu professor, do teu mentor que te ajudou, que você falou? Kelsey. Kelsey, o teu foi o Daniel, né? Uhum. E aí eu fico olhando para essa possibilidade que a internet nos traz, né? E aí tem muito médico que tá aí perdido pela vida e não tem um Kelsey, um Daniel na vida A deles, né? maioria, Para né? poder, A maioria dos a maioria médicos não não tem. tem essa oportunidade. E por outro lado, quantos Kelsey, quantos Daniel estão calados no lugar dele, Uhum. talvez só ajudando Isso. pessoas que vêm atrás dele, tipo a Thaís, tipo a Manu, entendeu? E Uhum. eles estão ali, cara, às vezes, e querendo Verdade. encontrar pessoas que queiram escutá-los, Uhum. querendo Aham. escutar pessoas que, cara, eu quero ajudar uma Manu, quero ajudar uma Uhum. Thaís, Aham. entendeu? E às vezes ele não tem essa possibilidade. E às vezes esse cara, ele é mal remunerado no lugar que ele tá, e às vezes ele trabalha com educação porque ele gosta, só que apertou as contas dele financeiramente. Às vezes ele deixa de estar trabalhando num lugar de residência, num lugar que ele trabalhava com Que ele não é educação, que valorizado, ele né? não é valorizado, porque ele precisa pagar as contas dele. E aí eu vejo a beleza da internet, cara, porque você consegue Isso. vir pra cá
você consegue fazer o que você faz de melhor, como o Daniel, como o Kelsey, e aí, no final das contas, o que é que você consegue fazer? Transformar a vida de um bocado de gente que não seria transformado se você tivesse só no teu lugar e, ainda melhor, sendo bem remunerado por isso. É isso. Consequência. Olha só que Uhum. lindo. Ou seja, que surjam mais médicos valentes por aí. Pra Muito entrar no bom. hospital. É muito bom, muito bom. E educar, Tem que né? ser valente mesmo. Que legal. É. E por falar em valente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha falado ali que você era valente, pular de paraquedas, mas você disse que você também praticava outros esportes radicais, né? Eu O gosto que você faz mais aí? Conta aí pra gente, Atualmente, Thaís. realmente, eu tô, na verdade, só na academia ali, né? Mas eu já fiz de tudo que você possa imaginar. Kitesurf, wake, é, parapente. Eu só não Parapente, fiz legal. ainda bang jump. Bang jump. Você tem coragem do bungee? Tenho. Não, Só que eu não queria tenho, fazer não. aqui no Brasil, eu queria fazer lá fora. Mas sim, ainda tem uma meta aí. Mas eu gosto de todos esses, Que todos os legal. esportes, no geral, né? Uhum. Eu fazia crossfit, mas eu gosto esse da adrenalina. Que legal. Eu gosto de sentir essa Que adrenalina. legal. Eu gosto, então, paraquedas, assim, foi incrível pra mim. Eu tô com muita saudade de voltar, porque quando você tá lá na queda livre, você não pensa em nada. Você só pensa ali, meu Deus. Na hora que você salta, né? Depois é meu Deus, que maravilhoso isso aqui. Uhum. E o friozinho da barriga depois vai sumindo. Aham. Uhum. Legal. E é muito incrível. Sensação de liberdade, né? É isso. Liberdade. Legal. É isso. Eu pulei uma vez só, né? isso. Não sozinha, com outra pessoa. Pra mim foi a sensação clara de que existe alma e corpo. A alma fica e o corpo cai. Depois lá embaixo Depois eles ela se volta. Depois eles se encontram. encontram. Entendeu? Depois do pouso. Depois do pouso, aí volta, entendeu? Só... Pois é. Ai, muito bom, Mas muito legal, bom. legal. Show de bola. Maravilha, então, gente. Tá, eu tenho algumas curiosidades, assim, que eu queria te perguntar, né? Porque, assim, depois que você entrou no digital e teve essa decisão de ajudar mais pessoas no digital, você conseguiu construir melhor esse propósito, né? Você entendeu? Eu não quero ajudar uma pessoa só, né? Eu não quero ajudar só no meu hospital. Eu já dei esse passo de estar no digital. Mas me fala um pouco mais, assim, o que te faz querer realmente crescer mais, sabe? O que te faz, por exemplo, de fato, ter uma empresa, né? E aí você até começou a falar um pouquinho, Manu, eu já gostava de empreender, eu pensava em ter um café, eu pensava em ter, né? Mas assim, o que te fez não ter um café e ir para o digital? Foi só essa facilidade por ser um pouco melhor? E como que você busca, assim, ter realmente uma empresa, né? Deixar um legado, assim. Eu decidi ser médica, né? Então eu gosto disso. E eu queria juntar, eu queria fazer alguma coisa que fosse realmente na área da medicina. Legal. E eu queria transformar pessoas. Então, isso é importante pra mim. Então, isso faz parte do meu propósito. Legal. Então, assim, gostaria de ter um café ainda. Vai ser um Isso hobby não é a minha ali, prioridade. Vai ser um hobby É. ter um café. Isso é um Então, eu hobby. prefiro transformar de outra forma. E o digital é um meio fácil para isso. Um meio rápido para isso. Que você pode investir menos, né? E conseguir chegar e depois melhorar. Então, o propósito realmente é transformar, ajudar pessoas, que foi o que eu decidi lá no inicinho, quando eu decidi fazer medicina mesmo. Boa. E aí eu decidi fazer algo que tivesse relação comigo, né? E eu entendi que eu era boa na terapia intensiva, e que eu gostava daquilo. Legal. Eu aceitei aquilo, porque eu demorei para aceitar É e para engraçado perceber. isso, né? Eu demorei para perceber. boa. Eu demorei. Eu fui buscando outras coisas, caminhos mais fáceis, de repente. Mas é porque eu não tinha essa visão de que era uma especialidade, entendeu? E é uma especialidade. E eu acho que é super legal aí, até uma coisa que eu tava falando com a Manu, né? O primeiro evento que a gente fez foi exatamente ontem, anteontem, né? E aí, da primeira vez que eu tive no palco o dia todo, primeira vez que eu palestrei, e aí eu ainda tava naquela cabeça, cara, você fica, pô, será que eu vou isso?
E as pessoas começam a te falar, pô, cara, que legal, foi muito bom que você falou. Ah, eu me reconheci ali naquele momento. Então foi legal o que você falou ali. E aí aquilo ali vai te Enchendo, né? enchendo e reenergizando o teu Uhum. propósito. E inclusive esses dias, né, eu vi no teu Instagram que você postou, né, sobre um depoimento Eu de ia um falar isso aluno. agora. E aí, quando você tem um depoimento de uma Sim. pessoa sobre o quanto o teu trabalho está impactando ela, cara, você cresce, você É. acredita realmente em você. Uhum. Como que... Acredita que você é bom. Isso. E aí eu queria te perguntar, É. como que foi pra você justamente, tipo, você começar a lidar com os mentorados e começar a ouvir deles Isso é incrível, essa... isso que me move, assim, isso que me fez acreditar mais ainda que tá dando certo, que eu tô no caminho certo de transformar pessoas. Porque receber esse tipo de mensagem de que ela melhorou muito, que ela tá mais segura, que ela tá com menos medo, que ela aprendeu que sedar menos é melhor, coisas que eu fico falando sempre. E que ontem também eu recebi uma mensagem também de uma outra mentorada falando que o que ela aprendeu em pouco tempo, foi a última que entrou, tem menos de um mês, o que ela já aprendeu comigo nesse pouco tempo foi muito melhor do que um curso super famoso que tem aí no Brasil, que tem no Brasil inteiro, de paciente grave. Uhum. Ela falou que já conseguiu Isso. abrir a mente dela muito mais do que assim só Animal. para técnica, né? Animal. Que é o que eu quero mesmo. Então, ver essa evolução das pessoas, dos mentorados, é gratificante. E esse é o papel da mentoria, né? Porque mentoria não é só um curso. Porque um Isso. curso, você grava um curso, vai no estúdio, você joga o curso lá, você linka com o link de pagamento, o cara, Você nem sabe quem comprou. o É aluno só uma compra do outro pessoa. lado, você não sabe, às vezes ele Essa é entra a numa diferença. planilha, você não sabe quem comprou primeiro. E depois, quem comprou, você não sabe se o cara está estudando, o quanto que o cara está estudando. Você também, no final das contas, nem liga se ele está transformando a vida dele ou não, entendeu? E essa é a diferença para mentoria. Total. Mentoria, você tem contato ali, um a um. Você transforma a vida da pessoa e você vai se reenergizando, né? Porque você vai ouvindo dela. Pô, cara, você me deu segurança. Você tirou o meu medo. Eu tô conseguindo dormir melhor por conta disso. Eu tô conseguindo lidar melhor com as situações ali por conta de você. E, pô, que bonito esse propósito, Exato. né? E que é o que você faz, você Isso não pega tem na mão, preço. né? Você pega na mão. E é isso, não é sobre o conhecimento. O curso, ele dá um conhecimento. E aí, cara, ou aluno que faz, a maioria não faz. A mentoria é sobre guiar, pegar na mão, acompanhar, né? E quando você tem a sua verdade, cara, isso é lindo. E é muito bom ver o crescimento rápido das pessoas por conta disso. Não é uma fórmula mágica também, mas é o mentor conseguir compartilhar e tirar os erros que ele cometeu. Porque Isso. sim, a gente cometeu muito erro no nosso começo, só que a gente não deixa os nossos mentorados cometer, assim Exatamente. como você também, né? Perfeito, né? E tem um ponto bem legal da gente conversar, porque assim, tem muito médico que acha que empreender, entrar no digital é largar a medicina. Tipo, eu não vou fazer isso porque eu não quero largar a medicina. Eu amo ser médica. Só que não é isso, né, Thay? Não é isso. Não é isso. Como que você enxerga isso, assim? Eu queria juntar, exatamente. Alinhar propósitos, né? Porque, e para mim, faz sentido eu continuar trabalhando até para eu poder ensinar o que Perfeito, eu excelente. faço. E eu gosto disso, eu não quero sair da assistência, mas eu quero ajudar mais pessoas, além dos pacientes diretamente, né? Então, ajudando os médicos, eu ajudo os pacientes. Quando eu descobri isso, minha cabeça bugou mesmo. Porque eu falei, nossa, realmente Legal. dá para impactar. Dá para impactar. E isso é um empreendedorismo também. Então, eu descobri que isso dá para virar uma empresa, dá para ser, não precisa ser um café, né? E tem a ver com a medicina. Eu não deixo de ser médica, eu continuo sendo médica. Vocês também continuam sendo médicos. Mas vocês decidiram fazer medicina de uma forma diferente, né? De uma forma também mais valorizada, da forma que a gente quer, né? Perfeito.
Excelente. Porque é legal que você traz isso, o café como algo, cara, hoje você já enxergou, poxa, eu quero ter porque eu gosto, acho que isso poderia ser um hobby, uma coisa a mais ali Uhum. pra mim. Mas tem muito colega, a gente até no papo com a Laís e com o Com a Laís e Rodrigo, com o né? Rodrigo, No outro podcast com a Laís e com o Rodrigo, que eles realmente pensavam assim, cara, é uma padaria. Aqui na cidade, tá precisando de uma padaria, eu poderia montar uma padaria. Mas aí não faz sentido. Não faz sentido. Ele só tá buscando uma fuga de, tipo, cara, eu não tô sendo valorizada aqui na medicina, eu preciso fazer outra coisa para ser mais valorizado. Só que aí ele cai numa cilada de ter algo que de ter uma empresa e que ele não sabe empreender. Uhum. Aí ele se frustra aqui também, E às vezes né? nem só para ser valorizado, também, por exemplo, como a Laís e o Rodrigo, eles até são valorizados lá no Canadá, né, como É. eles falaram, mas o que é que acontece? Vai chegando no momento que você vai, chegou no auge da tua carreira ali dentro da medicina, só que a partir dali eles não veem mais grandes desafios, entendeu? Eles não veem, e agora? Para Dentro onde da que eu medicina, vou ele não dentro vê da... mais Isso. desafio. E ele falou, e agora? Para onde que eu vou? Qual o próximo passo? A minha carreira agora entra numa estabilidade e provável decadência futura, né? E aí ele pergunta, qual o novo desafio que eu vou Quero criar? mais. Exatamente. E aí foi onde o Rodrigo chegou falando, né? Pô, eu pensava, pô, vou abrir uma cafeteria, vou abrir uma padaria, né? E aí, nesse ponto, uma coisa que a gente sempre faz ali nas primeiras reuniões, né, de olhar para a pessoa, escutar a história da pessoa e ouvir quem é a pessoa, porque, cara, você tem tanta coisa boa dentro de você, você tem tanta coisa, a tua história tem tanta coisa boa, e eu digo sempre que o empreendedorismo nasce da tua história, entendeu? A gente quer pegar a tua história e te ajudar a empreender com o que você construiu até agora, porque você tem muita coisa boa dentro de você, né? Por exemplo, a Laís e o Rodrigo tinha muita coisa boa dentro deles. Eles não precisavam pegar algo externo, uma franquia, às vezes uma padaria, tá entendendo? Para poder viver de uma coisa que não tinha nada a ver com a história deles. A história deles, cara, já faz com que eles consigam transformar muita gente, né? Total. Maravilha. O tempo passa voando, né? O tempo passa voando, mas foi muito bacana escutar a tua história, Thay. Você é uma grande inspiração, né? Você é uma pessoa guerreira, batalhadora e ao mesmo tempo com brilho no olho. Né? É uma Valente, né? valente, é uma médica valente com brilho no olho, né? E isso é muito bonito, né? E é exatamente o movimento que a gente faz aqui, né? De fazer com que cada vez mais médicos como você, com propósito, com ética, médicos com brilho no olho, que realmente querem transformar as pessoas, impactar mais pessoas, deixar um legado, né? E você tá nesse processo de construção. Fala um pouco pro pessoal aí como que eles te encontram, né? As pessoas que têm interesse em aprender com você, onde pode te encontrar. Eu queria só falar que obrigada, tá? Por estar aqui essa oportunidade. E, assim, eu tô começando, mas eu acho que talvez sirva de inspiração para algumas pessoas para começar também. Então, acho que isso também é bacana. E eu tô no Instagram, doutora.thaisvalente, com H. E lá eu posto sobre tudo, sobre conteúdo, sobre além do CTI. Legal. E ajudando outros médicos a transformarem aí a vida deles e dos pacientes. Show de bola, eu te agradeço, tá? E também por esse podcast, eu acho que é é muito legal escutar a tua história, é uma história de muita coragem, realmente aí de muito propósito, né? E assim, eu fico muito feliz de trazer você, trazer outras pessoas aqui, né, desse podcast para honrar a história de vocês e para fazer uma coisa que é o nosso propósito, né? Dar luz aos bons, sabe? A gente vê aí no digital, né, na internet, tanta gente, cara, trabalhando com picaretagem, tanta gente trabalhando com coisa errada e os bons, eu digo, o pessoal que trabalha com medicina baseada em evidência ainda criticando e apontando um para o outro, achando que é errado estar na internet. E aí a gente realmente quer trazer os bons para cá, porque eu acho que a internet é lugar de gente boa, cara. É de gente que quer transformar a educação, quer transformar a medicina, e eu acho que desse jeito, acredito que desse jeito a gente consegue transformar o mundo. Pro bem, né? Isso. Pro bem.
Maravilha. E para você que gostou desse podcast, deixa aqui nos comentários, segue a gente no canal do YouTube e esse podcast também vai para o Spotify. Manda para outros colegas médicos que estão aí se inspirando, querendo dar esse passo no digital, querendo crescer. E caso você queira ter mais segurança na CTI, sem dúvida, segue a Thaís aí, que eu tenho certeza que vai ser um prazer ela te atender e te ajudar. Até a próxima, galera!